Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Que neste momento possamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e elevar o nosso pensamento a Deus. E que os Espíritos amigos possam nos ajudar na compreensão hoje, para que assim possamos colocar em prática o que nos for revelado. E também levar aos demais irmãos esses ensinamentos. Para serenar ainda mais os nossos corações, ficamos com a prece para ter força e coragem, que nela diz: que eu nunca peça para ficar livre dos perigos, mas coragem para enfrentá-los. Que eu nunca mendigue paz para minha dor, mas coragem e coração forte para dominá-la. Que eu nunca procure aliados na batalha da vida, mas a minha própria força em ti. Que eu não anseie medrosamente pela salvação, mas esperança e paciência para conquistar a minha liberdade. Senhor, garante que eu não seja tão covarde para sentir a tua misericórdia apenas no meu triunfo. Permite-me encontrar o teu aperto de mão no meio do meu fracasso. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, item 12, parágrafos 4 e 5. Os sãos não têm necessidade de médicos. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz em todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos como os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos sem lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a sua própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho, o egoísmo endurecem. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. A reflexão do Evangelho de hoje nos apresenta pontos importantes sobre a mediunidade. A mediunidade, ela é uma aptidão, ela é um dom, ela é uma oportunidade
dada à alma encarnante, sem nenhuma distinção de classe social, diferenciando o rico do pobre, nem da evolução, do crescimento espiritual, o espírito bom do espírito mau, e nem diferenciando também o intelectual, aquela pessoa mais inteligente, aquela outra pessoa mais simples, né? Porque a educação ela é permanente, ela acontece todos os dias, acontece em todos os lugares. Alguns vão um pouco mais na frente, outros não, mas sabemos que vai chegar um momento que nós vamos nos despertar espiritualmente e intelectualmente. E depende da sua existência, se nessa existência lhe foi concedido o direito de compreender melhor, de ensinar, de ter uma melhor inteligência, mais desenvolvida. Mas também você pode vir em uma outra existência com alguns problemas que vai dificultar você brilhar com essa inteligência, né? Nós sabemos que acontece assim. E o mais importante é aprendermos a orar e vigiar. Porque o que diferencia, né, a boa aptidão, a boa oportunidade é a disciplina, é o estudo, é a vontade de fazer o bem. São os bons pensamentos e os bons sentimentos. É necessário que tenhamos bons sentimentos e bons pensamentos para não nos afastarmos dos ensinamentos de Jesus, que ele veio nos aproximar a cumprir a entrada da porta estreita para vivenciarmos as leis divinas. A mediunidade, por exemplo, pode servir de ajuda a uma pessoa má, porque aproxima esta pessoa dos bons conselhos, das boas orientações e dos espíritos superiores. É nesse momento que a gente compreende que os sãos não têm necessidade de médico. Porque quem tem necessidade do médico são as pessoas que não são sãs, que não são boas ainda. E que elas precisam. A mediunidade veio para ela também, ela vai despertar, ela vai ter a oportunidade de ouvir bons conselhos e ela vai ensinar esses bons conselhos, as boas instruções dos Espíritos. E quando é dito no Evangelho, né, que é colocado uma luz na mão deste irmão mais necessitado, essa luz é o instrumento chamado mediunidade, porque a mediunidade ela é uma luz, ela é funciona como uma luz própria, que é colocada nas mãos daquele espírito, daquela alma encarnante que vai ter oportunidade de ouvir, de se aproximar dos bons espíritos, fazendo com que ela possa alcançar os bons ensinamentos, não apenas lendo ou alguém falando, ela vai ouvir, ela vai ver, ela vai perceber, ela vai sentir. Eu digo assim, nesse vazio, porque eu não sou médium, eu não consigo ouvir, sentir. Mas eu acho maravilhoso quando eu conheço uma pessoa que eu confio e ela é médium e ela me narra, que ela me apresenta um texto que ela fez na madrugada. Estava inquieta, o sono, levantou e fez. Escreveu o texto, ela disse, olha, aqui tem alguma coisa minha, mas não é meu. Isso não me pertence. Ele não me disse o nome, mas é aqui, os ensinamentos. Ah, você pode achar, são as mesmas coisas, mas tu não aprendeu ainda. Por isso, gente, a gente não pode simplesmente dizer,
aquela comunicação mediúnica é banal. Banal não. Eu não aprendi ainda. Eu preciso aprender os ensinamentos de Jesus, as instruções dos Espíritos, as orientações da teoria espírita que Kardec nos deixou. Para quê, gente? Para me conhecer, para despertar em mim a minha vontade de evoluir. Eu preciso me conhecer e trabalhar para poder viver as leis divinas da maneira correta, sem medo de passar pela porta estreita. E a mediunidade, ela é esta luz. E a doutrina espírita, Kardec nos diz que todos somos médiuns. Mesmo de um jeito ou não, a intuição, a gente pensa que, eu tive uma ideia. A ideia pode não ser, ela pode não ter sido minha, e com certeza não foi. Eu não consigo diferenciar o que é meu, o que é do espírito que está ao meu lado. A única coisa que eu preciso saber que a mediunidade existe e que eu acredito e que eu preciso orar e vigiar, cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, que eles sejam bons, para que eu tenha a oportunidade de ter uma boa sintonia com a espiritualidade amiga, superior, boa, para que eu possa sempre trazer comigo os melhores conselhos. Boa noite, que assim seja. Caríssimos irmãos, e com nosso coração cheio de gratidão com esse evangelho de hoje, pedimos ao Senhor que fluidifique as águas presentes, que ao tomá-la possamos curar todas as enfermidades físicas, morais e espirituais, que ela possa limpar o nosso coração, o nosso organismo, nos dando vitalidade necessária para cumprirmos a nossa missão, a qual nos foi confiada. Que todas as águas do nosso planeta possam receber bálsamos salutares, para que através dela a cura possa chegar a todos que precisam, seja através de um banho ou qualquer situação que ela seja utilizada, para que o conforto seja alcançado, para que a fé seja revigorada, que a nossa perseverança seja aumentada e os nossos ânimos diante dos desafios sejam renovados. Que assim seja.